Salmo 107, ele está vinculado a Parashá Tzav, que traz mais alguns dos sacrifícios antes oferecidos no Beit HaMikdash e também no Mishkan, que eram as formas pelas quais os israelitas, os hebreus, os judeus manifestavam suas intenções de avodá, do culto. Quando nós rezamos o Igdal, ele é o manifesto de Moshe Ben Maimon sobre a definição judaica no momento em que os judeus viviam um grande perigo na diáspora entre duas grandes religiões em ascensão, que é o cristianismo e o islamismo. E essas duas religiões também reivindicam a origem dos mesmos patriarcas que pertencemos. Então, suas crenças, elas foram difundidas de duas religiões, embora antagônicas, elas traziam algo de comum, que é o proselitismo. Se você não é um bom cristão, você é um pagão. Se você não é um bom muçulmano, você é um pagão. E no meio desses dois movimentos proselitistas estavam a presença judaica na diáspora. Então, os 13 princípios da fé judaica, ele trouxe nos esforços de Moshe Ben Maimon a definição de como o judeu se encontra meio às duas vertentes proselitistas. E uma dos 13 princípios da fé judaica, que inclusive Deus, só Ele deve ser reverenciado. Depois dela ter destacado que Ele é o único Deus, e a sua unidade é inigualável e infinita, e não pode ser juntado e comparado a nada, sem princípio e sem fim. A religião judaica, ela se torna o centro, para o judaísmo, o centro disso é o culto, que é o avodá. As rezas, ela marca o período, ela denuncia que estamos fora de Eretz Israel, e por isso que os sacrifícios não são oferecidos, né, no templo, porque ele não existe, e também os levitas e os Kohanim não estão em atividades. Então, tudo isso, todas as nossas intenções, ela se remonta nas orações, da forma como nós nos expressamos. E parece ser muito simples, e nós temos uma tendência a ignorar as coisas que são óbvias, é ou não é? Naamã foi um general sírio que, depois de persuadido pela sua empregada, sua funcionária, a procurar um profeta em Israel que podia trazer a cura. E ele foi ao encontro do profeta, e o profeta não o recebeu pessoalmente. O profeta mandou o recado de que ele deveria se banhar nas águas do Jordão 7 vezes. E Naamã, ele ficou enfurecido com uma coisa tão óbvia. Quantos especialistas, né? Para quantos lugares já deveria ter viajado em busca da cura? Quantos tratamentos ele deveria ter se submetido sem obter resultado? E quando convencido de ir procurar um profeta, pelo seu peso, pela sua posição, ele não se conformou de não ser recebido pessoalmente pelo profeta. E segundo, ele mandou fazer uma coisa muito óbvia, que é entrar no rio e fazer 7 imersões. Ele se irritou e se incomodou com isso a ponto dele se decidir a sair do local sem cumprir, sem obedecer o que o profeta orientou. Mas o seu servo disse: se ele te pedisse algo difícil, o senhor não o faria? O senhor não teria feito? Ele disse sim. O meu senhor está aqui, então faça o que o profeta mandou. Não vai custar. E ele fez a imersão, e essa imersão trouxe a pureza e a cura de que ele precisava.
As nossas intenções a Deus, elas precisam ser manifestas exatamente em momentos como esse, em que o Mateus nos conduziu nas orações. O Mateus nos conduziu nas orações de que se faz de todos os lugares do mundo. Qualquer judeu está rezando exatamente isso. E através desse ceder que ele nos conduziu, nós simplesmente só precisamos colocar a nossa concentração e a nossa kavaná e teremos feito um serviço equivalente a de um sacrifício, antes oferecido no templo. Entenderam ou não? Nós parece que precisamos das coisas complexas, lógicas e desafiadoras. Às vezes nós procuramos a presença divina ou as respostas de Deus nos lugares mais complexos, nos lugares mais difíceis, nos lugares mais complicados. Nós nos programamos para fazer a vontade de Deus da forma mais excelente. Mas enquanto o que Deus está esperando são coisas mais simples e mais práticas e mais óbvias. Simples e óbvio. Então, antes, no templo, você teria que oferecer um sacrifício por cada uma das intenções, de acordo com seus atributos financeiros. Se você tem bastante dinheiro, você oferece um touro, um boi. Se você tem menos posse, você vai oferecer um animal do rebanho, um carneiro, um cordeiro, um cabrito, um bode. E se você tem menos recurso, então uma ave, uma pombinha ou uma rolinha. Ou ainda você poderia se apresentar com as mesmas intenções, com a flor de farinha de trigo amassada no azeite, que é a minhá. Então, todas as pessoas e todas as condições sociais, elas tinham os mesmos acessos para fazer os mesmos sacrifícios. O mesmo sacrifício que se faz com o touro poderia ser feito com a flor de farinha de trigo amassada no azeite. E a diferença estava E a diferença não. E o que era esperado era a intenção com que se apresentasse. Então, nós estamos estudando, a partir de Vaikra, o livro de Levíticos, e que parece ser muito complexo, a mesma complexidade que nós gostamos de ser desafiados em algumas coisas, mas para realidade da interpretação do judaísmo rabínico, nós temos todo um ceder que está à nossa disposição para a forma como nós manifestamos o nosso culto, o nosso serviço a Deus, o nosso avodá. Então, dentro dos 13 princípios da fé judaica, o judaísmo, o centro do judaísmo está as orações. As orações, elas se tornaram os sacrifícios antes oferecidos no templo. O Salmo 107 é um salmo muito longo, mas é um salmo que nos linka a todos os momentos, desde a descida do Egito até a última guerra de Gog e Magog. O Salmo 107, ele está falando sobre gratidão, que é um dos sacrifícios que está na ordem da Parashá de Itzav, o sacrifício Todá, o sacrifício de gratidão. E gratidão é outra coisa que nós tendemos a nos acostumar. Sabe quando você precisa ir para São Paulo e precisa estar agendando voo, você precisa estar agendando a passagem de ônibus, revisando o carro e decidir o seu trajeto, e de repente aparece o Leonardo, que está indo lá todas as semanas com o carrão dele. Vai lá com o carrão.
uma SUV da Porsche. E ele fala: pô, Shemuel, vamos para São Paulo, eu faço questão. E ele me livrou de toda a programação que eu tinha antes, e agora estou indo tranquilamente com ele para São Paulo e volto com ele de São Paulo. Nos primeiros momentos, isso gera como uma gratidão. Você fala: poxa, muito obrigado pela carona, pela atenção, pela disposição. E na outra semana isso também é uma gratidão. E na outra ainda há uma gratidão. E de repente eu me acostumei com a situação. E aquilo, ele já deixa de ser uma gratidão, um senso de gratidão, e eu já começo a falar: pô, Leonardo, você se atrasou. Por que você se atrasou? Nós temos um compromisso em São Paulo. E aquilo ali se tornou um serviço para mim e uma obrigação dele. E aonde está a gratidão? A gratidão só estava no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto momento. Depois não. Depois eu estou marcando o local, a hora que ele tem que sair da casa dele. Se tornou uma obrigação para ele fazer isso aí. Nós nos acostumamos com as coisas que nos acontecem, Daniroy. As coisas boas que acontecem conosco, elas passam a ser o meu direito e a obrigação de quem está do outro lado. Acontece que, na maioria das vezes, quem está do outro lado é a providência divina. É ela que está despertando a generosidade nas pessoas e colocando essas pessoas nos seus caminhos para atender as suas necessidades. E aí, tudo isso nós tendemos a nos acostumar com todas as coisas boas que nos acontecem. E nos irritamos e nos descontrolamos quando as coisas não dão certo para nós. A frustração, ela é muito maior e visível, a sua reação, do que a da gratidão que eu deveria demonstrar. Eu mandei um vinho importado lá para o Leonardo, que me deu uma carona para São Paulo. Quando eu estou lá no shopping, eu vejo um uísque, falo: vou levar esse uísque aqui para aquele irmãozão do coração. O cara não tem nenhuma obrigação e ele faz questão de me levar para São Paulo. Então, esse Salmo 107, que eu convido todos para lerem comigo, ele é extenso, ele é muito grande, mas nós teremos nessa leitura a oportunidade de voltarmos a ter sensibilidade sobre o que Deus faz conosco. E o que Deus faz conosco é através das pessoas como Mateus, como o Rafa, como o Leonardo, como o Daniroy, como a Suzana, como você que está em casa. Quantas vezes a providência divina, ela não te colocou no caminho de alguém que precisava das suas habilidades, da sua ajuda, da sua carona, do seu Porsche, da sua atenção? Quantas vezes você foi colocado no caminho de alguém para ser o anjo dela, para ser a providência dela, para ser a ajuda dela? E quantas outras Deus colocou no teu caminho? Nós temos uma reza, uma oração nas orações da manhã. Eri Eratson, a oração de Rabi, que diz assim: que possa eu achar graça aos teus olhos e aos olhos dos que nos veem. Isso vale dizer que todos os dias nós precisamos encontrar pessoas de que elas se agradam de nós. E quando você vai no serviço público, parece que aquelas pessoas do serviço público, lá do SUS, do Palácio da Justiça, da onde mais? Da Receita Federal, da Polícia Federal. Nós entendemos que aquelas pessoas, ela tem que nos atender. Ela tem a obrigação de nos atender, não é ou não é? Qual é a reação das pessoas quando ela não consegue ter o atendimento, a consulta por esses serviços?
Elas ameaçam, elas xingam o servidor público, porque ela já entende que essas pessoas têm a obrigação de atendê-las. Entendeu? E quantas vezes nós somos, na vida das pessoas, um servidor público? Quantas pessoas você ajudou a resolver o problema, você parou o que estava fazendo para atender alguém, para socorrer, para ajudar, para orientar, para aconselhar, para cuidar, para emprestar dinheiro? Quantas madrugadas você se dispôs a atender alguém? E que nem merecia tanto, mas você o fez. Então, pessoal, o sacrifício todá, ele nos coloca no lugar de gratidão, de sensibilidade, de entendermos o quanto Deus trabalha por nós e o como Ele trabalha por nós. E o como Ele trabalha por nós. Quantas vezes nós pedimos a Deus uma resposta, uma solução, ou ainda nem pedimos, mas já é escancarado que precisamos de alguma ajuda, e aquela solução chega na tua frente. Quando você ainda não pediu, quando você ainda não pegou a sua lista de contato e pensou, para quem que eu vou pedir isso aqui? Quantas vezes isso já chegou a você antes de que você pedisse a alguém? Então tudo isso, pessoal, está da forma como nós somos atendidos por quem? Pela providência divina. O próprio Deus dispensa as pessoas a seu favor. Quando não, nós estamos a serviço dele, atendendo alguém que ele quer que seja atendido. Esse Salmo 107, eu estou citando aqui pela 5ª vez, eu já estou chamando a curiosidade desse Salmo, porque esse Salmo é importante. Primeiro, ele está ligado na Paraxá, que nos ensina sobre o culto, sobre o avodá de Todá, e também dos sacrifícios de pazes. Esse sacrifício Todá, ele é parecido com um churrasco que nós fazemos. Quem que você chama para o churrasco da tua casa? Amigos, né? Amigos que fazem parte da sua intimidade. Entram na sua casa, conhecem seus filhos, sua esposa, seu esposo. Então, o sacrifício Todá era o sacrifício em que eu colocava para participar essas mesmas pessoas que fazem parte do nosso ciclo social. Então, lá neste churrasco, no sacrifício Todá, as pessoas comiam da carne do sacrifício e elas ouviam o testemunho do que Deus fez pela pessoa que está oferecendo o sacrifício. Tem a obrigação desse sacrifício as pessoas que sobreviveram aos seguintes testes. Por exemplo, quem viajou para o mar, navegou, certamente enfrentou alguns perigos. E ele voltou, ele tem que oferecer um sacrifício Todá. Quem viajou pelo deserto, também, quando volta para o seu lugar em segurança, ele tem que oferecer um sacrifício Todá. Quem ficou doente foi curado, também passou perigo. Ele tem que oferecer um sacrifício de gratidão. E a outra pessoa é que estava presa e foi libertada. Na bênção da manhã, nós também pedimos que liberta os prisioneiros, que ergue os abatidos, que estendes a terra sobre as águas e que diriges os passos do homem. Quantas pessoas estão presas? Quantos dos nossos irmãos estão presos pelos mais diferentes motivos? Nós temos mais de 107 reféns que estão nas mãos dos terroristas do Hamas. Mulheres, homens, soldados, idosos, eles estão nos grilhões. E nós rezamos que Deus afrouxe as ataduras dos que estão em grilhões. Que os nossos inimigos se distraiam e eles se livrem e sejam libertos. Então todas essas pessoas, o que estava preso e voltou para casa,
O que ficou doente foi curado. O que viajou pelo deserto e voltou para casa. E o que viajou em alto mar e voltou para casa. Essas pessoas, elas precisam oferecer um sacrifício total. E depois, pessoal, tem muitos outros acontecimentos próximos desses, de quando você tem certeza de que foi livre de um acidente, de um perigo, quando você estava passando por uma emboscada e aqui, por algum motivo você foi desviado daquilo ali. E de repente você percebeu que passou por um perigo. Todas estas situações, ela nos coloca como devedores de um sacrifício todá, de um sacrifício de paz. E o sacrifício de paz, ele tem que ser contado para esses amigos, do perigo que você se safou, né? E da forma como você está de volta. Então, esse salmo, ele linka exatamente, porque quando Israel sai do Egito, Israel ele sai dos grilhões, das ataduras do Egito. Ele passa pelas aberturas do mar, e ele é colocado no deserto, onde transita por 40 anos. Agradeçam ao Senhor, pois Ele é bom. Sua benevolência dura para sempre. Que digam aqueles redimidos pelo que o Senhor, aqueles a quem Ele redimiu das mãos dos atormentadores. Ele os redimiu das terras, do leste e do oeste, do norte e do mar. Eles vagaram no deserto no caminho da desolação, na cidade de uma cidade habitada. Eles não encontraram. Famintos e também sedentos, suas almas desfaleceram dentro deles. Então eles clamaram ao Senhor em sua aflição, e os seus infortúnios os livrou. Ele os conduziu por um caminho reto para uma cidade habitada. Que agradeçam ao Senhor por sua benevolência e por seus prodígios à humanidade, pois ele saciou a alma ansiosa, satisfaz a alma faminta com o bem. Aqueles que sentam na escuridão, na sombra da morte, aglioados na aflição e ferro, porque desafiaram as palavras de Deus e o conselho do Supremo desprezaram. Assim, ele humilhou os seus corações com trabalho duro. Eles tropeçaram e não houve quem pudesse ajudar. Então clamaram ao Senhor em sua aflição, e dos seus infortúnios ele os salvou. Ele os tirou da escuridão e da sombra da morte, rompeu os seus grilhões. Que eles agradeçam ao Senhor por sua benevolência e por seus prodígios à humanidade. Pois ele despedaçou os portões de cobre, cortou os pedaços do ferrolho de ferro. Os tolos, e por causa do seu caminho de pecado e das suas iniquidades, eles foram afligidos. Suas almas abominaram todo o alimento, e eles alcançaram até os portais da morte. Então clamaram ao Senhor em sua aflição, e nos seus infortúnios ele os salvou. E enviou a sua palavra e os curou, e os deixou escapar da destruição. Que eles agradeçam ao Senhor por sua benevolência e por seus prodígios à humanidade, e que sacrifiquem oferendas de agradecimentos e relatem suas obras, com cânticos de júbilos. Aqueles que descem ao mar em navios, que fazem do seu trabalho em muitas águas, eles viram os atos do Senhor e os seus prodígios nas profundezas das águas. Ele falou, e o vento tempestuoso levantou e ergueu as suas ondas. Eles sobem ao céu, e eles descem às águas em suas profundezas. Sua alma derretem com preocupação. Eles cambaleiam e vacilam como a de um bêbado, e toda a sua sabedoria é tragada. Então clamam ao Senhor em sua aflição e os seus infortúnios. Ele os revolveu. Ele transformou a tempestade em calmaria, e as suas ondas são silenciadas. Eles rejubilaram, porque eles se aquietaram. Ele os guiou e a sua desejada fronteira.
que eles agradeçam ao Senhor por sua benevolência e por seus prodígios à humanidade. Que o exaltem na assembleia do povo e na sessão dos anciãos. Louvem e transformam os rios no deserto, fontes de água em aridez, a terra frutífera numa terra salgada e deserta, e por causa do mal dos seus habitantes. Ele transformou um deserto num reservatório de água, e uma terra árida em fontes de água. E lá ele assentou os famintos e estabeleceu uma cidade habitada. Samearam os campos e plantaram videiras e produziram uma colheita frutífera. Ele os abençoou e se multiplicou bastante. O seu gado não diminuiu. Embora tivessem sido diminuídos e encurvados pelo tormento da espera e da agonia, ele desejava desprezo sobre os nobres e o fez vagar num desolado caminho. Ele fortaleceu o destituído, retirando-o da pobreza, e fez as famílias um rebento. Os íntegros verão e ficarão contentes, e toda a iniquidade fecha sua boca. Quem é sábio, que anote estas coisas, e compreenderão a benevolência do Senhor. O salmista Davi também é atribuído o Salmo 107, porque quando a arca foi levada pelos filisteus, isso foi um grande perigo para Israel. E Davi se aperigou e conseguiu restituir e resgatar a arca sagrada. E ele entregou e ele também agradeceu a Deus. Fez o agradecimento. De todos os perigos que nos espera, pessoal, a nossa vida, quantas vezes, às vezes somos corajosos, não somos tomados pelo medo, nem pelo pânico e nem pelo terror. Mas você quer ver quando você despede o seu filho, sua filha, para ambientes que você não estará ali, para ser a segurança, a proteção e a orientação deles. Então, somos tomados por uma impotência e pedimos a Deus pela proteção, pela saúde, pela cura, pelo caminho, sempre pedindo que Deus nos devolva todas as pessoas a quem devemos a nossa proteção, os nossos familiares, o cônjuge, o filho, a filha, os netos, os amigos, a comunidade. Então, pessoal, nós precisamos aprender, a partir do Salmo 107, pela força da Parashá Tzav, vivendo na diáspora, vivendo na Galut, quantos outros perigos enfrentaremos nós ou as pessoas que amamos? Quantos? Quantas vezes alguns deles estarão acometidos pela enfermidade, tendo estagnado todos os tratamentos, todas as buscas? Quantas pessoas estão nas listas das orações das que precisam da cura, das que precisam ser restituídas? Nós precisamos entender que nós perigamos estando fora da nossa própria terra. E que estando fora da nossa própria terra, ainda é reservado para todo o povo de Israel o link que esse salmo faz à guerra das nações chamada de Gog e Magog, que é a de que cada judeu, de que cada hebreu, ele ainda precisa enfrentar o ódio que ainda não despertou nos povos. Olha que interessante. Essa semana, passando pelo shopping, meu filho quis ver os filmes em cartaz. E lá tem um filme que retrata os dias em que vivem as tradições cristãs. O antissemitismo que nós estamos enfrentando mais recentemente, do dia 7 de outubro para cá, ele está muito direcionado da nossa relação com o mundo árabe, da forma como eles se somam ao Hamas. Mas
Isso conseguiu mobilizar a opinião de muitos bons cristãos, é ou não é? Sobre como o judeu está respondendo o ataque terrorista do Hamas. Muitos bons cristãos estão opinando sobre a relação que não diz respeito a ele, mas diz respeito aos judeus e ao Hamas. Certo? A outra coisa, pessoal, é o momento de que na Idade Média, no período medieval, nesse mesmo período da tradição cristã, em que o teatro faziam as encenações da paixão do Cristo. E o judeu sempre é colocado naquela situação, da mesma forma como a opinião pública e da mídia está olhando para Israel, sobre a resposta do Hamas. Depois das missas, e depois dessas apresentações, das encenações, de volta para casa, eles invadiam os vilarejos e os guetos e cometiam pogroms, que foi a mesma coisa que aconteceu no dia 7 de outubro. Lá as famílias são pegas de surpresa. Os pais, os homens são amarrados, as mulheres são forçadas, as grávidas tinham suas crianças tiradas, ainda quando o marido estava amarrado e ele morria por último. As casas eram incendiadas, as crianças eram mortas. Os filmes que vão passar nos canais, eles vão retratar esse momento da tradição cristã. E esse momento da tradição cristã, todos os anos, ele é uma centelha que põe fogo na palha. Ele põe um fogo na palha do ódio, da indiferença e da ignorância que tem sobre a opinião sobre os judeus. É um período de perigo, né? O sábado de aleluia, o objeto que é malhado nas ruas é um judeu. É um judeu que é malhado nas ruas. E nos países civilizados, na França, no ano passado, a França perdeu todas as suas referências culturais. Hoje eu vi um manifesto de alguém que digitou assim: a França é a filha primogênita da igreja. Eu concordei. Eu acho que é mesmo, mas ela se afastou demais da civilidade cristã. E lá, no ano passado, eles pegaram um boneco a quem eles escreveram judeus e malharam pelas ruas. Então, pessoal, são essas e outras coisas que despertam nas pessoas aquilo que já existia nela. E que às vezes ficam adormecido, fica quietinho, mas com a reação de que Israel tem sobre seu direito de defesa, ou da lembrança que tem os outros religiosos sobre o nosso papel na história, então aumenta-se e essa palha, ela incendeia com o ódio desconhecido, o ódio ignorante, o ódio gratuito de que as massas têm pela presença judaica. E nós estamos vivendo um momento de perigo. Nós estamos fora da nossa terra. E ainda deveremos enfrentar a reação de Gog e Magog antes de adentrarmos a era de Mashiach. Beleza, pessoal? Então, ao que nós vamos agradecer se nós não estivermos livres ou ter de passar pelos perigos? Quando alguém estiver doente, nós rezamos, fazemos tzedaká. Quando alguém estiver em perigo, nós ajudamos. E quem está enfrentando, ele precisa enfrentar.
Agora, atravessamos o perigo chegando em paz e seguro em casa, nós precisamos agradecer. Precisamos agradecer. Não podemos nos acostumar com as coisas que acontecem de bom conosco. Do que somos poupados, do que somos livres, do que somos ajudados, do que somos socorridos, do que somos curados, do que somos protegidos, de quando somos orientados. Nós precisamos agradecer, aprender a agradecer. Agradeça. Agradeça ao teu pai, agradeça a tua mãe. Agradeçam as pessoas que estão à sua volta. E principalmente, pessoal, agradeça a Deus. Nós precisamos aprender a colocar nas nossas intenções de rezas e culto a nossa gratidão. E a nossa gratidão ela é manifesta com satisfação, com alegria, com a boa cervejinha, com um bom churrasco e com entusiasmo para falar as coisas que Deus tem feito por nós. Os milagres que ainda nós estamos vendo, né? E sem falar os milagres que nós nem percebemos, mas que ainda acontecem conosco.